Muita gente me pergunta como eu comecei a escrever, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi pessoal, eu sou a Soraya Buchain, escritora de terror e suspense, e hoje eu vim matar a curiosidade de algumas pessoas e também trazer uma novidade para vocês. Nós faremos 9 mini aulas de dicas de escrita, mas um pouquinho diferente, porque vai ser baseado no Stephen King. Soraya, por que Stephen King? Bom, quem me conhece sabe o quanto eu sou fã dele, mas mais do que fã das suas obras, ele me inspirou a escrever com a sua técnica, principalmente depois que eu li aquele livro sobre a escrita. Então, um tempo atrás, eu escrevi um artigo com 9 dicas, baseados tanto na obra sobre a escrita, quanto no conhecimento que eu tenho da obra dele. E agora eu resolvi trazer vídeo para vocês. Serão vídeos curtinhos, que vocês poderão acompanhar, e no final eu vou trazer um exercício para você também praticar. Aí ninguém mais vai ter desculpa para não escrever. Então vamos para a primeira aula de hoje? Primeira dica: leia. Leia muito, leia mais, leia sempre. Bom, falando assim parece que eu tô chovendo no molhado, né? Mas tem muitos escritores que realmente não entendem a importância da leitura para a prática da sua escrita. Então a primeira dica que o Stephen King dá é que ninguém escreve se não lê. Não existe isso. Como que você vai desenvolver uma técnica? Como que você vai dar uma narrativa mesmo para sua história? Colocar elementos se você não tem o vocabulário, se você não tem a percepção do que encaixa, do que não encaixa. Dá para entender? Não tem como uma coisa ser desvinculada da outra. E eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês vão ficar um pouco chateados comigo, mas vocês têm que ler de tudo. Nem que seja para aprender como não escrever. Sem querer ter preconceito com nenhum estilo literário, né? Mas a gente conhece que tem coisas de diversos tipos por aí. Então essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês. Tem gente que fica tão focada em escrever, eu tô com uma ideia, eu quero pôr no papel, e vai lá, escreve, né? Fica minutos, horas do dia escrevendo, que esquece de separar uma parte do dia para ler. Então, tão importante quanto sentar na cadeira e digitar no computador ou escrever à mão ou como quer que vocês façam, é você ter o seu tempo da leitura, maior até do que a escrita, porque só assim você vai se aprimorar. Procure conhecer outros estilos, principalmente se você, estou falando para autores nacionais, leiam outros nacionais para saber como que o seu colega escreve, leia de tudo, que com certeza você vai aos poucos ir aprendendo aquela técnica especial. O que é comum a gente fazer? Quando a gente começa a escrever, às vezes a gente vai ler e fala, nossa, tá igualzinho aquele autor X que eu gosto. Não tô falando que a gente copia, né? Mas a gente acaba usando elementos que aquele autor usa. Por quê? Porque a gente estudou muito aquele autor. Como que a gente estuda um autor? Lendo sua obra, né? Não se preocupem, tá? Se você começar a escrever um artigo, um conto, um livro e de repente você falar, nossa, mas tá muito parecido com aquilo, de uma forma ruim, né? Porque a gente nunca acha que tá bom. Não se preocupem, porque com o tempo, conforme você vai escrevendo, você vai desenvolvendo a sua técnica. Então assim, não se assustem se não ficar do jeito que vocês esperavam, se parecer uma cópia, pelo amor de Deus, ninguém vai plagiar livro de ninguém, né? Mas isso é natural. Só com a prática da escrita, que a gente vai falar em umas aulas mais pra frente, a gente vai conseguir aprimorar, que é essa a nossa meta, aprimorar a nossa escrita. Soraya, me fala uma coisa, né? Você escreve bastante, então você já acha que sua escrita é ótima? Jamais. Eu tenho alguns livros publicados, tenho contos, antologias, e toda vez que eu leio um texto eu falo, caramba, eu devia ter melhorado. E é essa mentalidade que a gente tem que ter. Gente, para ser escritor a gente tem que saber receber crítica, ser humilde e entender que a gente sempre pode melhorar. Tem um autor, que eu não me recordo o nome agora, que ele costuma dizer que um texto nunca tá pronto. E é verdade, gente. Se a gente ler 10 vezes, a gente vai mudar 10 vezes. Então, vamos com calma, vamos começar com a leitura, ok? Então, para essa primeira aula, eu vou deixar um exercício para vocês, tá? Eu quero que vocês peguem um livro de um autor que vocês gostem, que vocês admirem, e vocês vão selecionar um trecho desse livro, tá? Não precisa ser um trecho muito grande, pode ser um parágrafo, umas 10 linhas. Um trecho que chame a atenção de vocês. Vocês vão transcrever esse livro à mão para o papel,
prestando atenção como ele narra. E aí eu quero que vocês olhem aquele texto que vocês transcreveram e comecem a achar estruturas dentro dele. Qual que é a estrutura que o autor usou? Quais os elementos que ele usa? Quais os elementos comuns que esse autor costuma aplicar em outros livros, em outros trechos? Façam um estudo desse autor, para vocês começarem a entender como que é criar uma técnica. Vocês podem até comparar com outro livro, então pegar um trecho de outro livro e comparar, porque eles acabam usando as mesmas técnicas, os mesmos elementos, certo? Para esse vídeo ficar interativo, eu quero que vocês comentem aqui embaixo depois, eu prometo que eu vou responder todo mundo, o que vocês acharam, se vocês conseguiram fazer o exercício, quais os autores que vocês gostam. Deixa aqui pra mim. Vamos falar de técnicas, vamos conversar pra gente bater um papo interessante. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira mini aula. Essa foi fácil, né? É muito fácil ler, né, gente? Mas é assim que a gente começa desenvolvendo a nossa própria técnica, baseada naquilo que a gente lê. Se você gostou, dá uma curtida aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e não deixe de visitar minha página no Facebook ou meu site www.soraiabuchainhaescritora.com.br. Até a próxima!